Aí a senhora pergunta assim para mim, professora, mas para que saber o equilíbrio térmico, essa fórmula chata, saber de calor latente e sensível? Aprendi isso lá no meu ensino médio, achei que nunca mais fosse visto na minha vida. Pois bem, da mesma forma que os objetos trocam de calor, os objetos trocam calor, na verdade, os organismos também têm essa interação com o meio. Eu estou dizendo, tem uma vaquinha ali, né, que diz que esse sol, né, esse meio pode reduzir a massa seca, diminuir as atividades, aumentar o fluxo de sangue. Então, existe N situações que esse animal ele vai produzir menos em relação ao meio que ele está. Então, esse mecanismo responsável por equilibrar as funções do corpo, seja nosso, ou seja o animal, por exemplo, é consequência de tentar manter o equilíbrio corporal. Conforme você ganha ou perde em função, por exemplo, da temperatura externa, a sua relação que você tem entre o seu corpo e a temperatura. Por isso que às vezes vocês acham, acaba sendo, as pessoas acham, as pessoas acabam falando que existe aquele choque térmico. Você está no carro com ar-condicionado, de repente você sai ali daquele calor. Já sai rindo, porque se tiver algum problema de paralisia facial, para você ser uma pessoa feliz, né? Então, dizem que é o choque térmico que você tem. Então, vamos dizer assim, esse equilíbrio que existe, esse equilíbrio térmico dos corpos, eles acabam sofrendo interferência direta da temperatura externa. E se a temperatura do ambiente estiver muito elevada, esse corpo ele acaba encontrando um seu meio, né? Acaba mantendo a sua temperatura. E aí o que acontece? E aí, vamos dizer assim, para manter esse funcionamento, então esse corpo acaba encontrando formas de se aquecer, ou ele acaba mantendo uma forma de perder, né? Vamos dizer assim, se estiver muito baixa a temperatura desse ambiente, ele vai tentar uma forma de se aquecer. E se estiver uma temperatura muito quente, ela vai acabar se adaptando, tentando se manter em relação a isso. Eu queria dizer para vocês que, vamos dizer, na agronomia, nós temos a parte de zootecnia. Na zootecnia, vocês acabam vendo alguns animais, entre elas, por exemplo, se você estiver falando em criação, algumas criações agropecuárias, por exemplo, vocês têm a criação de animais, que acontece pelo Brasil e afora. Essas criações agropecuárias acontecem desde o sul ao nordeste. Então, vamos dizer assim, a gente vive num país, né, num país continental com características tropicais, mas mais para o sul as temperaturas são mais amenas, só que desde que o frio, se você comparar as regiões que eu estou falando para vocês, desde do sul ao nordeste, as temperaturas têm várias mudanças. Então, vamos dizer assim, esse estresse térmico que esse animal acaba sofrendo em relação ao meio é bastante prejudicial ao dinheiro, à criação. E como a temperatura, ela acaba influenciando diretamente na produtividade, por exemplo, de ave de corte, de galinha poedeira, de gado, de cabra, de cabrito e assim por diante. Então, trouxe dois exemplos para vocês, que seria eu não coloquei a galinha aqui, mas, por exemplo, as galinhas. É essencial que tenha um conforto térmico ali dentro, porque a temperatura como os animais, como a ave, na verdade, ela homeotérmicos, né? Isso quer dizer que a temperatura do corpo, como ela não tem glândulas sudoríparas, né? Elas mantêm a temperatura constante, então são hemotérmicos, né? Então, o que a gente tem? Que durante a fase de alojamento, essas aves, essas galinhas, ela precisa ter um ambiente favorável para que ela se desenvolva, para que elas tenham um potencial de ganho, de produtividade, que forneçam dinheiro. Então, vocês acabam alojando essa fase de alojamento da fase que ela chega até a fase que ela vai embora. Então, vamos dizer assim, tem várias temperaturas para cada fase de produção. Então, esses estágios de desenvolvimento das aves, assim, ela chega, a temperatura está com 35.
E aí, conforme ela vai passando, ela vai envelhecendo, né? Ela vai diminuindo essa temperatura até chegar mais ou menos uns 30 graus Celsius ali, e aí acaba estabilizando. Então, ela vem, essa temperatura, ela abaixa dependendo da necessidade que a ave precisa. Então, se a gente seguir essa lógica, quanto maior a idade que essa ave tem, menor a sua temperatura. Então, vamos dizer assim, as aves, elas se sentem mais à vontade com essa temperatura, elas acabam se alimentando melhor, ganhando mais peso, ela acaba aproveitando melhor a ração, porque se ela come melhor, ela acaba aproveitando tudo que a ração tem de nutrientes, então ela vai se desenvolver com mais qualidade, e aí isso faz com que a galinha, né, as aves, elas tenham um retorno financeiro melhor. E o que acontece? É por isso que muitos locais, elas são já são climatizadas, e quando ocorre, por exemplo, problemas na parte elétrica, seja por faltar luz, seja por algum problema, vamos dizer assim, essa não vai estar climatizado, não vai ter esse equilíbrio, não vai ter esse conforto em relação à ave. E aí o que acontece? A temperatura acaba aumentando muito, essas aves elas acabam ficando ofegantes e elas acabam, como são animais homeotérmicos, né? Elas não vão transpirar, então isso acaba levando à morte. E é por isso que alguns casos que muitos não aguentam muito tempo sem manter essa temperatura constante para elas. Um outro exemplo que eu trouxe, que é a nossa vaquinha aqui, é o nosso sistema ILPF, né? Que é o nosso sistema de Sistema de Integração Lavoura e Pecuária, certo? E aí que nós temos essas vantagens do Sistema de Integração Lavoura e Pecuária, ou agro-silvopastoril, ela tem o principal objetivo de trazer, ou contornar, ou melhorar, ou potencializar as condições climáticas adversas que nós temos aqui, que seria a maioria das nossas regiões, climas tropicais, que ela vai acabar contribuindo para baixo, vamos dizer assim, se o seu clima, né, nossa região tropical, ela acaba contribuindo para que tenha uma baixa produção de leite. Até se vocês estão olhando ali nas imagens, ela acaba diminuindo as atividades, ela acaba aumentando o consumo de água, elas acabam buscando por sombra e vento, elas aumentam a transpiração. Então, como prevalecem as altas temperaturas, né, aqui no nosso clima tropical, nisso também, por nós termos essa localidade próxima do Equador e recebendo maiores radiações, né, as radiações solares incidentes são bem maiores, eles acabam causando um estresse animal, que eleva a temperatura, que com essa elevada temperatura, a umidade modificada, dependendo da época do ano, vento, a radiação solar, então a gente tem tudo para deixar esse animal totalmente desconfortável. Então ele acaba afetando negativamente os processos fisiológicos do animal e, consequentemente, diminuindo a produção de leite, né, que se você procura uma sombra para estacionar seu carro, se você procura uma sombra para tomar um tereré, se você procura uma sombra para colocar próximo à sua área para circular um vento mais gostoso, eles também têm essa busca de sombra para que fique sofra menos estresse, né? Porque acaba sendo o comportamento dele e vamos dizer assim, é quase que natural, né? Vamos dizer assim. Então, o sistema agrossilvopastoril, agrossilvopastoril, pronto. E o LPF, ele tem, assim, o objetivo de melhorar o conforto térmico. Uma vez que você fornece a sombra para o gado, ele vai proporcionar uma temperatura mais amena ali para eles. A sensação térmica vai acabar diminuindo. E como você proporciona a sombra, as árvores ali, acaba também melhorando o ganho de peso. Vamos dizer assim, se ele está comendo melhor, se ele está ali mais tranquilo, ele
ele vai acabar evoluindo, ele vai acabar ganhando mais peso também. Então, isso também é muito importante. Vamos dizer assim, ele vai aumentar a produção de leite, vai aumentar a massa. Então, acaba sendo benéfico se vocês procurarem alternativas que facilite a vida do animal, que esse estresse térmico, como o estresse térmico é um importante fator entre os produtores e acaba interferindo na produtividade, então, para amenizar isso, tem outras estratégias. Eu só mostrei o LPF porque é o mais próximo da nossa realidade, mas eu vou falar, por exemplo, que não é muito minha área, mas eu espero que eu não esteja falando muito errado. Mas, por exemplo, a estratégia seria os cruzamentos, né? Uma das opções seria você cruzar uma espécie com maior resistência ao calor com outra espécie com alta produtividade. E aí esses cruzamentos, né? Vamos dizer assim, existem cruzamentos de raças europeias com raças de zebu, né? Eles acabam dando um material genético, mas eles acabam ficando mais resistentes ao calor, que alguns acabam ficando mais resistentes, né, vamos dizer assim. Então, também poderia ser uma outra estratégia, porque se a gente não tem como mudar o clima do Brasil, que já é tropical, então nós precisamos arrumar estratégia para poder fazer com que o animal ele se sinta mais confortável para produzir melhor, para que ele se sinta melhor, né? Deixa eu ver, já enrolei bastante. Vamos ver o próximo. Termometria. O que é a nossa termometria? Trouxe outro mapa mental pra gente, bem legalzinho esse, que diz que a termometria é o ramo da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento, mudanças no estado de agregação de corpos quando recebem ou cedem. A gente já viu sobre o que seria o calor, o que seria o equilíbrio térmico, e nós vamos falar sobre temperatura. A nossa temperatura é uma parte da termologia, né, que vocês estão vendo bem ali, e ele que é uma grandeza que permite a comparação entre os estados térmicos do sistema. O que seria? Nós temos substância, que vocês viram ali dentro da termometria, nós vimos que existe o calor. E nós aprendemos que dentro dessas substâncias existem, por exemplo, que está em líquido, está em sólido, líquido e gasoso. Os sólidos, eles estão ali, umas mais próximas das outras, essas moléculas, e os líquidos estão um pouco mais livres, mais espaçados, e os gasosos estão muito mais espaçados. Isso a gente aprendeu isso na parte de calorimetria. E aí, então, esse sólido, esse líquido, faz com que, por sua vez, né, vamos dizer assim, passa a ser uma grandeza física, né, a temperatura, ela passa a ser uma grandeza física, que acaba se designando a energia cinética. A energia, vamos dizer assim, quando a gente aprendeu lá na parte de calor, eu falei para vocês que era uma energia calorífica, que é a transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura, e quando existe diferença entre esses corpos para que haja um equilíbrio térmico entre esses corpos por meio de transferência de calor. E que atingem a mesma temperatura, viu? Termometria, olha, o que é equilíbrio, o que acontece. Depois a gente conversou lá atrás sobre fonte de calor, condução, convecção, radiação. Então tá lá, fechou. O que nós estamos vendo agora é uma outra parte da termometria, que seria a nossa temperatura, que diz que nós temos o quê? A temperatura é uma grandeza física, a qual designa a energia cinética, calorífica, cinética, que eu vou trabalhar com a movimentação ou agitação das moléculas em seu estado, vamos dizer assim, sólido, líquido, gasoso. Umas estão mais agitadas, outras estão menos agitadas, estão muito mais agitadas. Então, é o estado térmico de um corpo, se ele está quente ou se ele está frio. Então, quanto mais quente ele estiver, maior será a sua temperatura. Então, quanto menor tiver a sua temperatura, então mais frio ele vai ser.
Então, dizer assim, quando esse corpo tá quanto mais quente esse corpo se apresenta, maior será a sua agitação das suas moléculas, que é a energia cinética. Quando a agitação das minhas moléculas estão mais, não estão mais, quando eles estão menores, a agitação entre as moléculas estão menores, eu estou falando para vocês que elas estão mais baixa temperatura, então está mais frio. Então, quando eu falo para vocês que o estado físico, que a gente acabou de falar acima, que é o estado sólido, líquido e gasoso, eles estão relacionados de alguma forma para a gente conversar sobre isso. Então, vamos dizer assim, que a temperatura sólida é menor que o do líquido e que do líquido é menor que o do gasoso. Então, dizer assim, que se esses gases estão mais, vamos assim, por que os gases estão mais agitados, não é? Então, se a gente acaba falando sobre essa relação que existiu entre líquido, sólido e gasoso, acaba tendo, então, essa correlação de temperatura, que o sólido é menor que o líquido, que é o gasoso, porque as moléculas dos gases estão mais agitadas em relação aos outros estados físicos. Só tentando te ajudar a entender mais ou menos o que seria o que eu estou falando. Então, nós temos, por exemplo, quando está com calor, mais ou menos, a gente usa termômetros, porque os termômetros acabam sendo um instrumento que acaba medindo a temperatura de um corpo. E isso faz com que tenha escalas, né, vamos dizer assim, termométricas. As escalas termométricas, elas acabam te ajudando a medir a temperatura. Qual que é o próximo slide? Vamos ver. As escalas, olha só. As escalas termométricas, elas acabam sendo, te ajuda a medir a temperatura de um corpo, ou de algum ambiente, ou acaba medindo alguma coisa para que você saiba qual é a temperatura que ele... Então, o que seria, então? As escalas termométricas, elas acabam servindo para medir a temperatura. Essa medida de temperaturas, elas são em função do grau de agitação das moléculas, certo? Lembram? Então, vamos dizer assim, estou querendo dizer para vocês que elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou se ele está frio. Então, quanto mais agitado ou menos agitado. Então, existem diversas escalas. Na verdade, não existe diversas, né? Muitas. Existe Celsius, Kelvin, Fahrenheit, só, tá bom. E essas escalas, elas têm pontos de padrão, que é o ponto de padrão de fusão e o ponto de ebulição. Isso que faz a diferença entre os dois. Cada mapa mental, se vocês estão olhando, cada uma explica bonitinho, olha, o Celsius são usados para a maioria dos países, que ela tem ali, olha, o ponto de fusão e de ebulição, respectivamente, são 0 e 100. Fahrenheit foi criado em 1714 e tem seu ponto de ebulição também. Então, tem o Kelvin. Então, cada uma delas aqui, se vocês verem o mapa mental, fica bem explicadinho, bem resumidinho o que seria elas. Então, pelo sistema internacional, as temperaturas Celsius, que seria, vou colocar bem aqui, não sei, acho que nesse mapa mental ficou faltando colocarem assim, ó. Opa. Seria a representação, né? A bolinha com C. Aqui seria a representação de Kelvin, seria um K. E a representação de Fahrenheit também seria uma bola. O Kelvin não tem bolinha, tá? É apenas o... Gente, depois que isso aqui caiu, ficou difícil escrever. Então, tem aqui uma bolinha aqui. Ai, pessoal, desculpa. Mas entende aqui, tem uma bolinha bem aqui e um F, tá? E aí, o que a gente se usa mais no Brasil, como vocês estão olhando ali no resumo, é Celsius, que o nosso ponto de ebulição fica, então tá ali, ó, 0 e 100 graus Celsius. Quando eu tô falando, então, ali não fala quem criou, né? Mas ela foi criada... mas tá aqui escrito, olha, ela foi criada em 1742 pelo sueco, olha, tá aqui, pelo sueco Anders Celsius, que é o que vocês vão perceber que acaba, o nome dele acaba sendo o nome das escalas, então foi por isso que ficou Celsius, pela criação de um sueco. Então, eu tenho o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, eu tenho o ponto de fusão bem aqui, que seria, então, o ponto de fusão da minha água seria 100 graus Celsius. Quando eu estou falando do meu ponto de ebulição,
eu estou falando de 0 graus Celsius. Não é o que está escrito bem aqui, olha, os pontos de fusão e de ebulição. Olha, ponto de fusão, ponto de ebulição. E aí que vocês têm? Estou falando ponto de fusão e de ebulição. Quando eu estou falando das escalas Fahrenheit, eu estou falando então de quê? Eu estou falando de ponto de fusão, ponto de ebulição. Acho que eu acabei escrevendo inversamente ali, né? Tá, pessoal, vamos consertar aqui que eu acabei digitando errado aqui. Digitando não, escrevendo errado, né? Opa. Tá. Que o ponto de fusão está em 0, certo? E o ponto de ebulição está em 100 graus Celsius. Perfeito. Desculpa essa minha falha. Eu acabei invertendo. E aí que vocês têm a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, eu tenho a diferença, quando a gente está falando ali, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu estou falando de 32 e estou falando de 212. Então, uma diferença muito grande nessas escalas comparado no Celsius com Fahrenheit. E quem descobriu a Fahrenheit foi um alemão, Daniel Fahrenheit. Então, é por isso que Fahrenheit, você viu que legal? Nossa, Kelvin também tem muito parecido com isso. Calma aí, vamos pular. E aí, a gente não utiliza muito esses daqui, tá? O Kelvin nem Fahrenheit, é mais Celsius. Mas só para vocês saberem, foi um físico que descobriu isso aqui, que eu acho muito legal. E nós temos a escala Kelvin, que é a nossa famosa escala absoluta, porque por não possuir valores negativos, né? Então, a escala Kelvin foi constituída pelo irlandês William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. Lógico, não tem nada a ver com o nome, mas popularmente como se fosse o apelido dele. E que tem o ponto de ebulição e que também tem o nosso ponto de fusão. Então, nosso ponto de fusão é 272 e o ponto de ebulição 372. Então, vamos ver assim. Isso aqui seria nossas escalas que nós vamos utilizar. E aí fala assim, professora, como que vamos converter essas escalas uma para outra? Pessoal, vocês já viram isso. Tenho certeza que já viram isso. Então, isso aqui é só uma pincelada para vocês lembrarem das escalas termométricas. Como eu vou falar para vocês, o que seria a nossa temperatura do corpo? Que nós já ouvimos falar de hipertensão. Olha, bem aqui. Opa. Caramba. Hipotermia e hipertermia? Então, a temperatura do corpo humano é constante e não varia com o ambiente. E fica em torno de 36 a 37 graus Celsius. Isso é muito importante que vocês saibam, porque aí acontece a tal da hipertermia e hipotermia. Mas existem as mudanças fisiológicas da temperatura, do meio. Se você está num ambiente muito frio, igual você não tem, o seu corpo não está preparado para aquele ambiente e vocês precisam usar algum material para que se aqueça naquilo, o seu corpo acaba diminuindo a temperatura do seu corpo. Então, no frio, os músculos tendem a contrair, impedindo que ocorra a perda de energia, e já no calor, a dilatação dos vasos evite que o aumento excessivo e que é eliminado pelo suor. Então, isso quer dizer a nossa temperatura. E aí eu trouxe só um exemplo para vocês entenderem o que seria a tal da hipertermia e hipotermia. O que é hipertermia? A hipertermia acontece quando há um aumento exagerado da temperatura corporal, fazendo com que os valores ficam superiores ao valor que nós temos, chegando a 40, 41 graus Celsius. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque muitas das vezes ele pode ser confundido com a febre, mas normalmente a febre é muito alta, 41 graus Celsius. E aí, vamos dizer assim, confundido porque são bem parecidos. Mas quem está, por exemplo, com muita febre, às vezes está com gripe, pode ter muitos problemas em relação de saúde. Mas para quem está, por exemplo, com uma pessoa que sente, vamos dizer assim, com hipertermia, ela vai ter, assim, calafrios, um pulso mais acelerado, uma respiração mais rápida, mais ofegante. E vamos supor que vocês acabam encontrando uma pessoa dessa, né? Vocês precisam ajudar para que ela volte para o seu estado que era normal. Então, quais são os riscos de vocês
Quando vocês têm a hipertermia, se vocês não forem tratadas corretamente, vocês podem ter difusão, disfunção dos vários órgãos que você tem, insuficiência respiratória, pode ter problema renal, hemorragia, insuficiências hepáticas, então são lesões. Então você pode ter um monte de problema. Então, quando a sua temperatura do corpo aumenta muito, vamos pensar nas piores consequências, foram aquelas que eu te falei. Então, quando acaba chegando mais, né, superiores a 40, 41, 42, vamos dizer assim, as piores, aquilo ali já é ruim. Pior ainda ficaria se acaba tendo lesões cerebrais. Então, a hipertermia não é legal. Se vocês costumam encontrar isso, talvez vocês não chegam a esse fato, talvez uma pessoa chegar a 45 graus Celsius, acaba tendo uma rigidez muscular e isso é fatal, isso acaba levando à morte. Mas vamos dizer assim, vocês já tiveram essa exposição excessiva ao sol às vezes, a um ambiente com muito calor, e sem querer vocês acabaram tendo essa hipertermia e nem perceberam, porque chegaram a ser um pouco leve, e talvez vocês não perceberam que estava tendo essa confusão. Muitas das vezes, quem sente tontura, sente ânsia de vômito, um suor intenso, vamos dizer assim, vocês acabam ficando confuso, vocês acabam tendo um aumento da frequência cardíaca, cãibras, a visão fica embaçada ali, fica difícil de pensar, o enjoo e as náuseas são as principais que vocês vão ter. Pode chegar a vômito, se chegou a vômito, já está com problema de insolação ou com hipertermia. Isso é consequência, então pode ser porque está trabalhando no sol, pode ser que esteja muito quente o ambiente, pode ser que esteja usando medicamentos, está em tratamento, você está com falta de ar, desidratação, você pode estar intoxicado, então pode ser vários fatores que pode chegar a isso. E quando eu falo de hipotermia, já é o contrário que a gente conversou. Então, quer dizer, quando o corpo acaba baixando aquela temperatura corporal, nós temos aquela temperatura 36, 37, não é? Olha só, foi como eu disse para vocês, em torno de 36, 37. Conforme você vai abaixando o seu corpo, e vai baixando a temperatura corporal, acaba ficando muito baixa, abaixo de 36, 35, e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso acontece porque esse tipo de situação acaba acontecendo quando o seu corpo está perdendo muito calor e do que ele é capaz de gerar. Sendo assim, as pessoas acabam ficando em ambientes muito frios, né? Que não tem esse controle. Vamos dizer assim, acaba tendo... A gente já viu eu já vi vários filmes em relação a isso, as pessoas que sofrem com hipotermia. E você tem várias etapas, vamos dizer assim, tem a etapa uma situação natural, que passa muito, muito frequente, que seria aquela temperatura que baixa muito o corpo, e você acaba sentindo muito frio, e que nada te aquece, que vocês acabam se contraindo, se apertando, e acaba gelando a mão, e acaba... os pés acabam ficando mais rígidos, né? Uma dormência. E até aquelas mais intensas, quando o corpo vai caindo, vai diminuindo mais a temperatura, quando mais intensa, acaba deixando, essa já é ruim, né? Antes da primeira etapa, antes disso, você já está tremendo, você já está no arrepio, você já está com muito frio. Aí quando você passa pela primeira etapa, que é as mais graves que tem, e vai para a segunda etapa, as pontas dos seus dedos já estão azuladas. Então, diz assim, a terceira etapa é uma das piores que vocês vão ver. Se na temperatura você já fica com falta de respirar, essas também você acaba perdendo sentido, acaba ficando com problemas respiratórios também. Então, vamos dizer assim, tem as leves, né, que eu falei para vocês acabam tendo a temperatura mais baixa ali, que pode ficar com as mãos e os pés frios, bem gelados, você acabou tendo uma dormência nos braços, um cansaço, uma leseira, vontade de ficar deitada, e aí seria a mais leve. E teria as moderadas, são aqueles tremores intensos que você não consegue controlar, uma fala bem lenta, uma respiração bem fraca, uma pulsação, vai diminuindo os movimentos assim, bem lentamente, você vai ficar lesado, mais lesado ainda. E aí, quando você abaixa ali a temperatura abaixo de 30 graus Celsius ali, vocês já são incapazes de movimentar.
você tem as perdas, você acaba perdendo o sentido, a respiração fica quase parando ali e a pulsação fica bem fraquinha. Então, seria mais ou menos o que seria a diferença entre um e o outro. Eu trouxe do equilíbrio térmico o exemplo das aves e trouxe o exemplo do gado, né, que seria a vaca leiteira, e trouxe, né, esses aqui, e esse eu trouxe da temperatura, para vocês entenderem que a nossa temperatura, ela vai variar com o meio também, como eu tinha explicado para vocês, que é a agitação de moléculas, e aí isso aqui encerraria a parte de temperatura, explicação entre temperatura e calor. Nós temos agora temperatura do ar e do solo. Eu tentei explicar a diferença entre temperatura e calor. Porque se vocês não entenderam essa informação, vocês não vão conseguir entender daqui para frente. Porque convecção, irradiação, radiação e condução são importantes para que vocês entendam como que funciona a transmissão de calor por convecção ou por condução. Lembra que eu falei para vocês a condução? Eu não sei se a imagem que vocês estão vendo dá para entender. Tá vendo a transmissão de calor? Ela vai acabar acontecendo de superfície para superfície. Eu vou receber os raios solares. Olha, tá vendo bem aqui Opa! Calma aí, deixa eu achar minha setinha aqui. Aqui. Tá vendo que bem aqui os raios solares Aqui tá acontecendo o quê? Opa, volta. Aqui tá tendo a radiação. Lembra, pessoal? Que tá chegando até de uma forma bem distante. E eu estou recebendo numa superfície. Lembra que tem algumas substâncias que são melhores condutores, outros piores? Então, o nosso ar, ele não é muito bom. Então, ele fica mais para transmissão de convecção. E eu tenho o quê? Eu estou recebendo, o meu solo está absorvendo, e ele está... Então, ele está recebendo, está penetrando aqui toda a parte dos raios solares que está chegando até a atmosfera. Então, ele está fazendo o balanço energético. Como a gente viu nas aulas passadas, lembra do saldo de radiação na superfície terrestre? Ele era destinado basicamente para 3 processos físicos, lembra? Dentre ele era o que a radiação estava fornecendo, que eu tinha a absorção, né, a temperatura, tinha a superfície, eu tinha o albedo trabalhando e eu tinha também... Então, lembra que eu tinha esses processos lá na passada? Então, eu vou acabar ajudando isso no balanço energético, eu acabo influenciando em 2 processos aqui dentro da temperatura do ar e do solo, que seria o fluxo convectivo, que seria convectivo, o fluxo convectivo, tá certo, o fluxo convectivo de calor sensível, que é a temperatura do ar, e o fluxo de condução de calor no solo. Então, a energia vai incidir sobre a superfície terrestre. Tem aqueles processos físicos que aconteceu, que a gente aprendeu na radiação, e que vai ajudar, então, a temperatura. Então, eu estou recebendo, aqui está absorvendo. Então, aqui eu estou tendo um aumento da minha temperatura daqui. O que acontece? Conforme aqui recebe a temperatura, aqui vai absorvendo, esse calor tende a subir. Então, conforme aqui a superfície está mais quente, lembra da nossa panela? Aqui está mais quente, então ele vai fazer o quê? Está mais leve, sobe. O ar aqui, como ele não tem essa capacidade, como a nossa superfície tem de condução, de aquecer com mais facilidade, o que vai acontecer? O ar frio tende a descer. Então, tem esse movimento que faz com que, por exemplo, funcione também os nossos ventos. Tá? A gente vai ver isso para frente, você vai ver. Então, essa parte de movimento do fluxo, a transmissão de calor por condução e convecção é daquela aula, pouquinho ali atrás da parte de calor. Lembra que a condução térmica, que está aqui bem baixo, é o calor que vai fluir de um ponto das temperaturas mais altas para um ponto de temperaturas mais baixas. Então, a temperatura do solo é um regime térmico
de um determinado solo. Vocês vão perceber que o solo, cada textura, o relevo, a cobertura, isso pode fazer com que interfira no aquecimento da superfície. E pelo aquecimento, então, tipo assim, eu tenho a superfície, então eu estou recebendo o aquecimento da superfície pela radiação solar que está vindo por ali. E eu estou transportando. Por condução, eu acabo passando tudo esse movimento para o meio, que vai virar, então, nossa convecção. Durante o dia, a superfície tende a se aquecer e durante a noite, a superfície tende a se resfriar. E aí o que acontece? Eu acabo gerando, então, durante o dia, eu acabo gerando esse fluxo de calor para o interior e eu acabo, então, invertendo esse sentido desse fluxo e que acontece do sol do meu interior para a superfície. E aí o que acontece? A temperatura do ar passa a ser um dos... Como vocês acabam não percebendo isso, dividindo. Mas a temperatura do ar, vamos dizer assim, como ele é péssimo condutor de calor, você lembra aquela vez que eu falei para vocês, é um péssimo condutor de calor? Ela acaba sendo mais importante quando eu falo sobre a convecção. Porque ela é importante para o aquecimento e ela que acontece... se eu tenho a condução entre a superfície da Terra, que vai ter contato direto da superfície com o ar, então esse movimento faz o aquecer. Então, dizer assim, quando eu estou falando assim, logo após o amanhecer, a superfície ela começa a se aquecer. Quando ela começa a aquecer, ela começa a absorver a energia. E aí, com isso, se o ar, né, por exemplo, se o ar estiver relativamente calmo, a condução ela fica rapidamente, a condução acaba transferindo o calor da superfície para a camada de ar mais próxima, que seria aquele movimento. Quando o ar está aquecido só para a atmosfera, que é o início do processo da convecção térmica, foi isso que eu expliquei para vocês. Então ela vai ficar, vamos dizer assim, também é conhecida também vamos dizer assim, com movimentos, dependendo se o vento está mais calmo, se o vento estiver mais turbulento, acaba tendo movimentos mais turbulentos do ar atmosférico também, em que acaba transportando mais calor, mais vapor de água, mais poluentes. Então, vocês já perceberam, tem épocas que o vento está tranquilo, tem épocas que o vento está mais rápido. Então, esse movimento convectivo, ela acaba sendo o nosso saldo, nosso balanço energético, um saldo da superfície. Então, essa transferência de calor da superfície para a atmosfera, que aquece o ar, e ela acaba alterando a sua temperatura. Então, eu acabo explicando os dois simultaneamente, mas também eu vou tentar separar ela para explicar ela com mais calma para vocês. Então, vamos dizer assim, eu vou tentar explicar, não sei se isso seria mais fácil ou não. Eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho a incidência dos raios solares que está sobre a superfície. Eu tenho o aquecimento do meu solo. E eu vou ter o aquecimento do meu ar, porque os raios solares entrou, aqueceu aqui, isso vai subir e a atmosfera do frio vai descer, e isso vai ter esse movimento durante o dia. Conforme eu estou fazendo a entrada, então eu tenho o saldo da radiação, eu tenho o fluxo de calor sensível, eu vou ter o fluxo de calor latente e eu vou ter o meu fluxo, né, no total ali trabalhando. Então, durante o dia, o fluxo de calor do meu solo, eu estou entrando, estou recebendo. Mas também eu tenho a participação do meu fluxo de calor e do meu fluxo de calor latente e sensível também subindo, porque ele é constante, tem esse movimento constante. E aí, conforme entre o dia e a noite, por exemplo, durante o dia eu estou recebendo esse calor para o meu solo. E que eu também estou levando também a calor para a superfície e que a atmosfera está se aquecendo. Conforme o dia passa, vai anoitecendo, eu tenho o contrário, o inverso. Eu continuo, o sol some, recebe a luz, então, por exemplo, não está recebendo a luz do ar, então quer dizer que o meu fluxo de energia acaba descendo e o meu calor do solo acaba subindo e fazendo com que esse fluxo permaneça sempre constantemente ali dentro.
Talvez ficou mais fácil esse exemplo, não sei. Não sei. Qualquer coisa, se vocês não entenderem essa parte, pergunta lá que eu tento explicar de novo, de outro jeito para vocês, tá? Então, para isso, lembra que eu falei para vocês que eu vou separar em temperatura do ar e temperatura do solo? Mas eu quero que vocês entendam que isso não tem como ser separado. Elas trabalham de forma indiferente para cada situação, meso ou microclima. E cada situação dessa faz com que cada região tenha uma temperatura diferente. Como, por exemplo, os fatores determinantes para a temperatura do solo. Cada ponto que vocês estão vendo, por exemplo, se eu estou mais próximo da minha linha do Equador, mais quente ele vai ser porque eu estou recebendo mais radiação global. Então, essa radiância solar global ela é influenciada pela latitude. E isso também lembra que influencia a estação do ano, se vai estar durante o período do dia. Então, isso também está correlacionado à nebulosidade, se está mais chuva, se está mais vento. Então, eu vou tentar explicar para vocês que o fluxo de calor, ao longo dessa aula, ela é basicamente uma condução, ela acaba sendo uma condutividade térmica. E que seu calor e a sua, vamos assim, a sua emissão, né, o seu calor e a sua emissão, ela acaba dependendo de alguns pontos que seriam isso. Então, eu não posso dizer que a temperatura do ar e do solo são separados. Eles são juntos e cada lugar tem a sua característica diferente. Então, cada ponto desse. Então, um dos pontos que a gente tem seria o tipo de solo. O tipo de solo está relacionado à textura. Essa textura, seja arenoso, argiloso, seja qualquer tipo de solo, está correlacionado por que a textura do solo, se vai ter mais ou menos matéria orgânica, se vão ser, que vão ter mais ou menos poros. Por que isso é importante? Porque a amplitude térmica que existe entre os solos, eles também estão correlacionados à sua porosidade. Lembra que porosidade de um solo, ele é dado pelo volume de espaço vazio que existe entre as partículas de solo? Então, os poros, na verdade, elas nunca vão estar vazias, mas são aqueles espaços que acabam ocupando por ar ou por água. E aí também, vamos dizer assim, são aqueles que também tendem a perder água mais rápido e aqueles que tendem a ficar com água mais tempo, mas também estão caracterizados pela temperatura. Olha só, os solos arenosos tendem a apresentar maiores amplitudes térmicas diárias na camada superficial e menores profundidades. E quando acontece, já na parte, já é o inverso, nos argilosos, já é o contrário. Então, vamos dizer assim, vocês identificar que tipo de solo te ajuda também no planejamento, sua tomada de decisão. Você já sabe que seu solo é mais arenoso do que argiloso. Você já sabe que está perdendo muita água. Porque o que acontece? Como os seus espaços porosos existem, vamos dizer assim, os macrosporos e os microsporos, vamos dizer assim, os macrosporos são os espaços maiores, aonde a água transita e percola por ação de gravidade. E os microporos são aqueles que são o inverso dos macroporos. E aí o que você tem? Você acaba entendendo que os argilosos apresentam a maior eficiência de condução de calor, tendo uma menor amplitude térmica. E aí o que vocês fazem? Existem solos que precisam de uma cobertura, existem solos que precisam trabalhar, por exemplo, com uma frequência de irrigação durante o dia menor. Dependendo das características, né, do seu solo, que são capazes de reter e armazenar água ali pela capilaridade, para manter uma certa umidade, isso faz com que vocês tenham a certeza de como que é aquele solo, para vocês conseguirem determinar como que vocês vão conduzir a sua cultura naquela temperatura, naquele solo. Então, para isso que existe essas informações, quais são os seus tipos de solo, para que serve. Uns são melhores para uma coisa, outros são melhores para outras. Por exemplo, os solos arenosos, eles são mais leves, são mais fáceis de trabalhar, mas tem esses problemas, né? Que seria o escoamento da água é muito mais rápido, porque possuem grandes poros, que aí drena muito mais rápido, por exemplo, aquece mais. Os solos argilosos, eles tendem a ter mais nutrientes que os solos arenosos, tendem a reter mais a água, então tende a se tornar um pouco
vamos dizer assim, mais impermeável, né? Vamos dizer assim, só que ele é um pouco mais difícil de trabalhar, porque ele é um pouco mais pesado. Então, seriam nossos tipos de solo, que é tão importante quanto vocês conhecerem, né? Qualquer coisa assim, vamos ver. E nós temos o relevo. Se vocês repararem bem, eu trouxe a mesma imagem da aula passada, que é de radiação global, que a sua face em relação à incidência, né? Vamos dizer assim, a incidência dos raios solares, ela é muito importante. Porque lembra que eu expliquei para vocês que bem aqui, como os raios estão chegando diretamente nesta face, eu tenho muito mais radiação solar sofrendo nesta parte do que nesta parte. Eu tenho muito menos aqui, mais aqui, e eu tenho aqui, dependendo da hora do dia, como é plano, se ela estiver mais alta, e conforme vai inclinando durante o dia, eu vou mudando a altura do meu Sol. Então, o relevo, ela passa a ser um fator, como tá ali, ó, topo escala ou mesoscala, ou pode ser topo climático também, que vai acabar condicionando um terreno com diferentes posições, a radiação, que seja direta, e também que acaba sendo um ponto de acúmulo de ar frio, ou um acúmulo de ar quente, alguma coisa assim. E a gente viu isso já é a terceira vez que a gente vê isso. A gente viu isso em fatores climáticos, a gente viu em radiação, nós estamos vendo de novo. Então, eu espero que vocês já tenham entendido nas duas aulas anteriores, que aí vamos dizer assim, eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou que nos relevos das partes mais baixas, como vai acabar existindo mais um acúmulo de ar frio e acaba condicionando uma redução da temperatura, né, nesses solos, nesta área, que acaba ajudando na temperatura. Então, quando o sol está mais incidente, né, acaba acontecendo a exposição dos raios solares mais próximos, com o ângulo influencia, por exemplo, a latitude vai influenciar nesses relevos, elas vão ficando mais quentes do que aquelas que recebem menos raios solares. Sim? Vamos ver outro. Ixi. E a cobertura do solo, pessoal? A cobertura do solo, ela acaba tendo um fator interessante. Ele acaba sendo aquele fator microclimático, aquele microclima, vou mudar o microclima local, eu vou facilitar, além de estar ajudando com a matéria orgânica, que ajuda o solo, que ajuda a sua planta, eu também vou estar, vamos dizer assim, ajudando na chuva. Por exemplo, o solo sem cobertura, os desnudos, eles acabam tendo um impacto direto das chuvas e tendo mais erosões, tendo mais problemas, né, estruturais. E aí, quando você está falando com cobertura de solo, os impactos da precipitação, elas são menores. E aí, o que acontece? Quando você está falando de cobertura, a temperatura térmica ali, superficial, pessoal, superficial. Vamos imaginar assim. Vamos pegar alguma coisa. Tem uma caneta aqui, tem essa caneta, e vou colocar mais uma caneta aqui. Essa parte que está amarela é um solo desnudo. Esse solo sem cobertura vai estar recebendo radiação direta dos raios solares. Essa parte superficial, eu vou ter grandes variações térmicas, eu vou estar recebendo muita radiação. Mas essas partes de baixo aqui, ela não vai ter o contato direto com os raios solares. Então, ainda vai continuar ainda com a temperatura brava. Conforme da parte de cima até você descer as profundidades, a temperatura vai baixando. O que não acontece se eu coloco uma cobertura. Se eu colocar uma cobertura, os raios vão incidir diretamente na cobertura, seja por vegetação ou que seja físico, Google Mush, qualquer coisa que você acaba modificando aquela cobertura, aquele solo, ela vai acabar interceptando os raios solares, o que o sol estava recebendo diretamente, as coberturas vão receber o solo. Então, a cobertura acaba recebendo esses raios solares e não só. Então, isso acaba sendo, por exemplo, importante para que a parte de baixo do solo fique mais
tem temperatura mais baixa, fique... a umidade em si, se vocês falarem sobre a umidade, a parte superficial, lógico que como ela recebeu mais temperatura, ela vai ter uma evaporação maior, mas as partes de baixo ainda vai estar úmida. Mas quando vocês colocam a cobertura sobre o solo, por exemplo, aquela superfície que não tinha contato nenhum com os raios, a umidade vai ficar sobre a superfície. Então, a cobertura acaba ajudando, né, sobre o calor, a liberação durante o dia e à noite, do armazenamento, acaba a liberação do calor, então isso é interessante. Deixa eu ver... Nossa, já é a do ar, já. Temperatura do ar, eu vou buscar aqui na minha fichinha, se eu falei tudo. Acho que eu falei tudo. Temperatura do ar, tá. Então vamos para a temperatura do ar. Os fatores determinantes para a temperatura do ar. Os fatores estão correlacionados, pessoal, com os fatores, como disse o outro, macro, meso. Você viu que eu mostrei 3 coisas? Macro, que foi a parte que a gente conversou sobre o que foi mesmo? Deixa eu voltar aqui. A textura, depois a gente foi para o relevo e depois a gente foi para micro, que seria micro local, né? E o macro, né, na verdade, seria a região que você está, que seria... está correlacionada à radiação, à latitude, e depois eu vim falando sobre o que poderia ser meso e o que poderia ser ali um micro local. E aí a temperatura do ar também vai ser influenciada pelos macroclimáticos, que é o mesmo que a gente sofreu na temperatura do solo, também sofre da temperatura do ar. A latitude vai influenciar, como a gente já viu, a altitude influencia, as correntes oceânicas, continentalidade, maritimidade, massa de ar, frente, tudo isso vai influenciar. Como também os topoclimáticos, pessoal. O topoclimático está relacionado com relevos mais especificamente à sua exposição. Se o relevo está mais exposto ou não. Se vocês olharem a imagem, por exemplo, olha, o relevo, ela tem essas curvas e uns vão receber mais incidência e outros não. E a cobertura do terreno. Então, da mesma forma que a temperatura do solo é influenciada por esses fatores, a nossa temperatura do ar também vai ser influenciada. Lembra que existe condução e convecção? Então, a condução vai ser aquela parte que o seu solo está recebendo e vai estar emitindo, e a nossa temperatura é aquele que vai trabalhar junto com o solo por convecção. Então, se a temperatura do solo também tem esses problemas relacionados a macro, topo e micro, macro, meso e microclima, acontece também para a temperatura do ar. Se modifica, eles estão trabalhando junto. Então, eu tenho aqui que, como eu não vou ficar explicando um por um, tá? Já pulei aqui para que a gente não enrole muito, não fique uma aula muito longa. Eu tenho, se vocês observarem aqui, que acho interessante, como nossa temperatura do ar também é influenciável também pelas praticamente as mesmas coisas que a temperatura do solo. A gente já conversou isso na irradiação, já conversou da temperatura do solo. A nossa temperatura do ar, ela acaba sendo influenciada muito também pela nosso período diurno e noturno. Então, vamos dizer assim, quando o ciclo diurno da temperatura está associado, lógico, vai estar associado numa variação de 24 horas do dia, que a gente viu isso na nossa rotação de translação, que nós temos estações e período do dia e da noite. Após o pôr do sol, no dia sem nuvem, com pouco vento, por exemplo, a temperatura vai diminuindo. E aí que vai ocorrendo, então, um resfriamento radiativo radiativo mesmo, tá certo, radiativo da superfície terrestre. E a temperatura, ela vai diminuindo ao longo da madrugada, chegando à sua mínima ali, bem próximo ali ao nascer do pôr do sol. Na madrugada, antes de sair ali o sol, acontece a nossa temperatura mínima. E aí vocês têm o que aqui? Nós temos a imagem 1, nós temos a imagem 2, que explica para vocês como que é o fluxo do nascer do sol e do pôr do sol. Então, assim, olha, eu tenho a temperatura da meia-noite, 6 da manhã, ao meio-dia, às 3, 4 da tarde. Vocês perceberam, tem alguma literatura que fala que ao meio-dia,
Não são contra a literatura. Algumas pessoas acham que... Na verdade, calma aí, vou voltar. Vou explicar para vocês melhor. Que é assim, que ao meio-dia é o ápice que nós estamos recebendo a radiação solar incidente. É o ápice. É aonde que vocês vão receber a maior insolação. É a hora que vocês vão receber a maior parte. Seria no meio-dia. Só que não está correlacionado meio-dia a mesma hora que vai ser a sua maior temperatura. A sua temperatura vai acontecer às 2 horas da tarde. Ali, entre as 2 e as 3 da tarde ali, dependendo onde você estiver. E tem essa defasagem ali. Então, o que acontece? Eu tenho a máxima radiação solar e a minha temperatura vai acontecer ali. Por que acontece? Lembra que o meu solo precisa receber, ela vai aquecer, vai conduzir e depois vai voltar para a convecção. Então, esse período que você tem ali, com esse aquecimento do ar, do solo ali, ao meio-dia ela vai atingir, então, sua máxima superfície, então, seu ângulo maior. Então, eu estou recebendo a maior quantidade da energia possível naquele dia. E aí, o que acontece? Até chegar a temperatura do ar, para que tenha essa desfasagem, esse tempo para ocorrer. E aí, o que acontece? O ar ela vai demorar a responder essa radiação líquida. É por isso que tem essa diferença entre o solo e o ar, né? Então, é por isso que acontece esse momento. Entenderam? Tomara que tenha entendido. Tomara, porque eu não sei se eu entendi, porque nem eu entendi. Então, essa parte aqui de fasagem, das 6 da manhã, tá tudo bem. Então, a avaliação da temperatura, ela vai ocorrer durante 24 horas. Durante 24 horas, nós temos a temperatura máxima e mínima. A minha mínima vai ser bem pertinho ao meu nascer do sol. A minha máxima solação, que eu vou receber ao meio-dia, porém, a minha máxima temperatura entre as 2 e as 3 da tarde, e nisso fica essa oscilação de temperatura. Então, ela vai ser, o marco será bem próximo, um pouquinho mais à frente do meio-dia. Vamos ver a próxima parte. Amplitude térmica, pessoal. Amplitude térmica, lembra que eu falei assim, amplitude térmica no solo, amplitude térmica, e eu acho que algumas vezes, em algumas aulas, eu acabo falando sobre amplitude térmica. E sem querer, eu acho que vocês sabem o que é. Porque isso aparece no jornal, isso aparece em outros lugares. Então, eu acho que eu trouxe para vocês o que seria uma amplitude térmica. O que significa a amplitude térmica? O que é amplitude térmica? Seria a temperaturas máximas e mínimas, que seria o seu maior valor e o seu menor valor, né? Máxima, maior valor, mínimo, menor valor, que são registrados durante o dia. Ou que não acaba registrando durante o dia, mas aí elas acabam se tornando, por exemplo, durante um dia, vocês coletam 3 pontos ou 2 pontos, acabam fazendo uma média, e aí vocês conseguem uma amplitude térmica diária. Pode ser diária, pode ser semanal, mensal, sazonal, anual, decanal. Então seria a diferença entre a máxima do dia e a mínima do dia. Isso vai constituir, então, a sua amplitude térmica diária. Então, o que seria? Eu trouxe um exemplo para vocês bem aqui do ladinho. Vamos ver se essa minha caneta vai me ajudar, porque ela está muito chatinha, mas eu acho que eu vou mudar aqui. Eu vou pegar o marca-texto e vou de outro jeito, vou ver se fica melhor. Eu tenho o quê? Que bem aqui, lembra que eu falei assim, que a minha menor temperatura seria bem antes do nascer do sol? Então, tá marcando que a minha menor temperatura é bem aqui. Lembra que eu falei para vocês que a minha maior temperatura seria depois do meio-dia, lá pelas 2, 3 da tarde? Então, ela tá exatamente às 2 da tarde, meu maior ponto, logo ela já tá descendo, ficando aqui.
Então, o que acontece? Seria eu pegar, o duro que eu preciso ter mesmo... Ah, aqui tem, ó. O gráfico ao lado está mostrando uma variação do horário de temperatura, 7 às 23 horas, começa às 6 aqui, vai ter às 24 bem aqui. Do dia 24, uma estação meteorológica, que eu peguei como exemplo, aqui está a referência bem aqui embaixo, que alguém queira fazer a consulta. E aqui foi dado que ele explicou que nesse dia foi um dia com poucas nuvens e com uma tranquilidade. Foi bem tranquilo, não teve muito vento, ficou de boa. E aqui vocês têm que a menor temperatura pela manhã registrou-se de 12 graus Celsius. E que a maior foi até 26 graus Celsius. O que seria a sua amplitude térmica? Seria, se vocês tirarem 26 menos 12. Lembra que eu falei para vocês que a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima? Então, a máxima 26 menos 12. Então, 6 menos 2, 4. 2 menos 1, 14. Então, a sua amplitude térmica naquele dia vai ser de 14 graus Celsius. Então, isso é sua amplitude térmica diária, porque aconteceu em 24 horas. Um ponto interessante que eu achei, que eu já conversei isso com vocês nas aulas, e que eu acho que, não sei se mais vale recapitular, que trouxe como exemplo, olha só. Teve um dia, 6/6/2014, registrou-se um dia cinza. Normalmente, esses dias cinzas são os dias mais nublados. Né, esses dias mais nublados, que houve poucas nuvens mais baixas, aquela garoa fina, uma chuvinha bem de leve, ele acabou registrando uma amplitude térmica, olha só, de 2 graus Celsius. Por quê? Se a mínima começou aos 17 graus, a máxima que ela chegou foi 18,5 graus Celsius. Então, a amplitude térmica foi muito pequena. Essa variação durante o dia, porque é muito comum, é muito engraçado, quando você está numa cidade fria, você sai de casa com um casaco, tá frio, e de repente, na hora do almoço, já está sem o casaco. Então, seria essa oscilação. E logo em sequência, mais na noite, tá aquele vento gelado, já bota de novo o casaco. Então, vamos dizer assim, essa amplitude térmica, ela acaba variando com a altura do sol, acaba variando com o dia que você tem ao longo do dia, se está mais próximo dos trópicos ou não, claro, mas ao longo do dia se foi, por exemplo, com nuvem, uma nuvem com poucas nuvens, se foi chuva, se foi nublado, se você está no inverno, se está no verão. Então, esses efeitos que você tem durante a temperatura lembra que eu falei para vocês que a temperatura ela é influenciada se está na continentalidade, se é maritimidade, o relevo. Essas temperaturas também faz com que tenha uma modificação. Então, foi por isso que eu trouxe para vocês. E aí, quando eu falo para vocês que as nuvens mais baixas, muitas nuvens baixas, as nuvens elas tendem a diminuir a amplitude térmica. Uma vez que existe essas nuvens mais baixas, elas acabam, lembra do balanço de radiação, da energia que aconteceu ali? Então, elas acabam refletindo a radiação solar para o espaço. E isso faz com que diminua a absorção pela superfície. Não sei se vocês lembram disso, mas quanto mais nuvem ali e tal. E aí, onde acontece? Quando à noite, né, elas acabam absorvendo, né, a quantidade de radiação terrestre e acaba resfriando a superfície. Então, se ela sofreu pouca incidência e teve mais nuvens, então a quantidade seja o suficiente. E também, outro que eu falo para vocês, um dia mais calmo, bem mais tranquilo, com pouca velocidade, a umidade, por exemplo, em dias, vamos dizer assim, calmos, ventos calmos, assim, acabam produzindo também uma amplitude térmica, porque vai ter uma menor troca de calor entre as camadas de ar. Também acontece esse fator. Para explicar os próximos, seria a amplitude térmica diária. Ó, temos a diária, eu trouxe a mensal e trouxe um manual. E tá acabando. Aguenta as pontas aí. Então, segue o mesmo princípio, tanto a mensal como a anual, eu vou seguir a mesma didática
que eu acabei explicando para vocês da diária. A diária eu acabo pegando a máxima e a mínima registrada naquele dia, naquelas 24 horas. Quando eu pego, por exemplo, amplitude mensal, eu vou pegar a amplitude que aconteceu durante aquele mês. Eu tenho, por exemplo, janeiro. Qual foi a minha mínima? Foi de 5 graus Celsius. Houve a média entre as mínimas durante 30 dias, 31 dias, 28 dias, cada mês tem o seu... E fez, então, que a média chegou a 5 graus Celsius. Gente, eu tô colocando ali aproximadamente, tá? Talvez alguns nem vai chegar a esse valor, mas só aproximadamente, só para tentar explicar para vocês. Então, eu vou fazer o quê? O cálculo da minha diferença, da temperatura, vai ser entre... Porque eu falo assim, que foi diário, presta atenção. Diário é temperatura máxima. Temperatura mínima. Quando eu estou falando de amplitude térmica mensal, eu estou falando de temperatura máxima média do mês de janeiro, a temperatura mínima média do mês de janeiro. Então, seria a média da temperatura máxima e seria a média temperatura mínima daquele mês, do mesmo mês. Por isso que é mensal, tá? E aí nós teríamos o quê? Eu trouxe 2 exemplos, que seria esse aqui. Eu tenho... Cadê meu negocinho aqui? Marca texto. Eu tenho 14 graus Celsius menos 5, que vai me dar 9. Eu tenho máxima 25, eu tenho a mínima 14,5, amplitude térmica de 10,5. Quanto menor a temperatura térmica que ocorre durante esse período, o gado sofre menos, né? A criação agropecuária vai sofrer menos e as suas culturas também vão sofrer menos, tá? E quando eu falo anual, eu vou seguir o mesmo princípio, só que dessa vez, pessoal, eu vou falar que a diferença entre as médias, a diferença entre as médias da temperatura máxima durante um ano e a mínima durante um ano, é a menor. Então, a minha máxima registrada foi aqui no mês de janeiro. E a minha mínima foi registrada aqui no mês de julho. Então, eu vou pegar 25, que eu imagino que seja 25 aqui. Eu acho que deve estar do 25 em cima. 25 menos 8, que eu imagino que seja 8 aqui. Então, isso me dá uma amplitude térmica anual de 17 graus Celsius. E assim, a gente encerra a nossa aula de temperatura. Se der tudo certo e nada der errado, eu faço para vocês uma aula sobre temperatura do ar e do solo influenciando a agricultura. Eu dei alguns exemplos durante a aula, mas eu poderia falar um pouquinho mais, porque eu falei um pouco rápido, tentando encaixar dentro da aula, mas eu poderia fazer, se eu der tempo, eu faço para vocês uma parte só de que vai influenciar nas criações agropecuárias, que vai influenciar na cultura. A gente viu algumas doenças abióticas lá no início de aula, que influencia pela temperatura, radiação, teve muitos exemplos, como a cenoura, teve desenvolvimento de pendoamento. Então, busca lá, que tem algumas bem legais que dá para trazer aqui para vocês, tá? Então, até a próxima aula.